Quando a gente fala de times campeões da Champions, imaginamos o Barcelona, que jogava um futebol incrível, encantava a todos, destruía os adversários. Ou o Bayern de Munique, que foi campeão invicto, não perdeu nenhum jogo, e goleando os adversários. Mas hoje iremos falar sobre o Chelsea, e sobre seus títulos de Champions, simplesmente envolvendo trocas de treinadores, e até mesmo um técnico interino sendo campeão, como aconteceu em 2012. Bom, hoje no Radar Europeu você confere a história dos títulos do Chelsea na Champions. Óbvio que longe de ser um dos favoritos, pois times como o Barcelona do Pep Guardiola, que tinha ganhado tudo naquela temporada, e o Bayern de Munique, que tinha Ribéry, Müller, Robben e Manuel Neuer, eram os grandes favoritos para levar aquela Champions. O Chelsea caiu num grupo fácil até, e bem acessível, com Leverkusen, Valencia e Genk, e passou sem muitas dificuldades, com apenas uma derrota para o Leverkusen na quinta rodada. Assim, no mata-mata, o Chelsea enfrentaria o Napoli, Chelsea era favorito para passar. Mas logo no jogo de ida, o Chelsea acabou perdendo de 3-1. Assim, combinando com os péssimos resultados da temporada, combinou com a demissão do português Andrés Vilas-Boas. O Chelsea mandaria o seu interino substituto, Roberto Di Matteo, assumindo o comando do clube. E é claro, com o resultado da ida para a derrota para o Napoli, todo mundo pensava que o Chelsea já estava eliminado da Champions. Mas bom, no jogo da volta, o Chelsea mostrava algo totalmente diferente, já que no primeiro tempo daquela partida, Drogba faria 1-0 e Terry faria 2-0 já no primeiro tempo, assim acabando com a vantagem do Napoli. Mas logo nos 10 minutos do segundo tempo, o Chelsea tomaria o gol, assim fazendo 2-1, assim parecendo que o Chelsea seria eliminado. Mas até que aos 75 minutos, um pênalti é marcado a favor do Chelsea, assim Lampard faz 3-1, resultado que levaria a partida para a prorrogação. Assim, na prorrogação, Ivanovic resolveria o jogo, assim classificando o Chelsea para as quartas. Já nas quartas, o Chelsea teria sorte no sorteio e enfrentaria o Benfica, que não era um dos adversários mais difíceis. E logo na ida, o Benfica foi bem superior ao Chelsea, mas não acabou transformando essa vantagem em gol. Sim, o Chelsea achou uma jogada e marcou, assim saindo com a vitória de 1-0. E já em Stamford Bridge, o Benfica novamente começaria bem melhor que o Chelsea no jogo, mas logo aos 20 minutos, um pênalti seria marcado a favor do Chelsea, e Lampard faria o gol, assim deixando a classificação do Chelsea bem mais fácil. O Benfica até chegou a marcar aos 85 minutos, mas já era tarde demais. Acabou ampliando o placar, assim acabando 3-1 no agregado. E assim, para surpresa de muitos, o Chelsea estava na semifinal daquela Champions. Mas dessa vez, na semifinal, o Chelsea enfrentaria o poderoso Barcelona de Pep Guardiola, e atual campeão daquela competição. E dessa vez todo mundo achou que o Chelsea pararia por ali, já que o Barça era um super time que tinha ganhado tudo na temporada passada, com o Messi simplesmente numa temporada brutal, onde naquela temporada atingiu o recorde de mais gols em uma temporada. Mas para o Chelsea o impossível era algo que parecia não existir, já que lá em Stamford Bridge, no jogo da ida, o Chelsea fez uma defesa muito sólida contra o Barcelona, e no primeiro tempo outro pênalti seria marcado a favor do Chelsea. Assim, Drogba faria 1-0, e o Chelsea conseguindo segurar a sua vantagem no segundo tempo, assim saindo daquele jogo vencedor, assim vencendo o Barça por 1-0 naquele jogo, levando uma vantagem mínima para o Camp Nou. E já na volta, lá no Camp Nou, o Barcelona começou amassando o Chelsea, que novamente se defendia muito bem, mas com uma bela jogada Busquets abriria o placar. E a situação do Chelsea não poderia ficar pior, já que logo após o gol o capitão John Terry seria expulso. Assim o Barcelona virava o jogo, destruiria a vantagem do Chelsea. E é claro, parecia que o Chelsea precisaria de um milagre para reverter aquele resultado com um a menos. Mas a reação veio já no final do primeiro tempo, quando o Ramires faz um belo gol de cavadinha. Já no segundo tempo o Barça viria com tudo para resolver a partida, e Drogba faz um pênalti para o Barcelona. Então parecia que o sonho do Chelsea tinha acabado ali, já que Messi iria para a bola, um dos melhores jogadores do mundo, que acabou chutando no travesseiro, assim mantendo o sonho do Chelsea vivo naquela competição. E é claro, no último minuto, Fernando Torres recebe uma bola, fica cara a cara com Valdés, Dibra Valdés, e faz o gol, assim fazendo o impossível acontecer, o sonho se tornar realidade. O Chelsea estava naquela final de Champions após eliminar o Barcelona de Pep Guardiola, e a final seria contra o Bayern de Munique, que jogaria em sua casa, a Allianz Arena, e por esse fato era super favorito para levar aquela Champions. Mas o Chelsea já mostrava que favoritismo não ganhava jogo, pois o Bayern naquela final novamente começaria com muita pressão, mas a zaga do Chelsea novamente se defenderia muito bem, e essa defesa duraria muito bem até os 38 do segundo tempo, já que Thomas Müller abriria o placar, e assim mostrava que provavelmente o Bayern seria campeão. Seria muito difícil o Chelsea reverter aquele resultado.
Mas aos 42, com o único escanteio da partida que o Chelsea teve, o Drogba empatou e fez o gol de cabeça, assim mantendo o sonho do Chelsea. E já na prorrogação, novamente Drogba cometeria um pênalti a favor do Bayern de Munique. E é claro, parecia que o Chelsea tinha entregado o título ali, mas Cech pegaria o pênalti de Robben, assim levando aquela partida para as cobranças de pênalti. Já nos pênaltis todos converteram, até que na última cobrança Schweinsteiger acerta a trave. Assim Drogba teria a bola do jogo. O mesmo Drogba que cometeu 2 pênaltis que poderiam ter eliminado do Chelsea daquela Champions. Dessa vez tinha a bola do título nos pés, assim fazendo e dando ao Chelsea o seu primeiro título de Champions. Aquele time faria história. Um time que tinha um técnico interino conquistava a maior competição de clubes da Europa. Na temporada 2021 do Chelsea, o clube era comandado por Frank Lampard, e naquela temporada o clube decidiu trazer vários reforços e gastou muito naquela janela de transferência e fez algumas contratações que seriam bem importantes no futuro, como Ziyech, que chegava do Ajax por 40 milhões, Timo Werner, que chegava do Leipzig por 53 milhões, Chilwell chegava do Leicester por 50 milhões, e Thiago Silva, que um tal clube aí liberou de graça pela idade. Então, Thiago Silva acabou chegando de graça para o Chelsea. E ainda assim, naquela temporada, o Chelsea faria a transferência que seria a mais cara de sua história. Encontraria o jovem vindo do Leverkusen, Kai Havertz, por 80 milhões. E ainda trouxe um goleiro bem desconhecido na época chamado Mendy, por 24 milhões do Rennes. Mas mesmo com todos esses esforços, o Chelsea não começaria bem aquela temporada. E Lampard havia sido muito criticado, com eliminações na Copa da Inglaterra, nas oitavas para o Tottenham. Mas já na Champions, o Chelsea cairia num grupo bem acessível, com Krasnodar, Sevilha e Rennes. O Chelsea passou sem muitas dificuldades, até mesmo invicto, sem perder nenhum jogo. Mas já na Premier League o Chelsea era uma decepção, já que estava na metade da temporada e o clube só estava em nono lugar. Combinando isso com alguns maus resultados, combinaram para a demissão de Frank Lampard. Então o Chelsea foi buscar um técnico. Então o Chelsea foi atrás de um novo técnico. E foi atrás de um promissor técnico que havia chegado na final da Champions na temporada passada. O nome era Thomas Tuchel, que havia sido demitido na temporada passada pelo PSG, algo que o PSG se arrepende até hoje. Mas bom, e com Tuchel, o Chelsea teve uma melhora rápida, melhorando as joias do clube como Havertz e Werner, que estavam muito mal naquela temporada. Mais um em específico, Mason Mount, que era da base do Chelsea, que o Tuchel acabou transformando em um dos melhores naquela temporada do mundo. Mas já nas oitavas da Champions, o Chelsea enfrentaria o Atlético de Madrid, que naquela mesma temporada seria o campeão da La Liga. Mas o Chelsea não tomou conhecimento e venceu na ida por 1-0, jogando muito bem, fazendo uma ótima partida e podendo até fazer mais naquela partida de ida. Mas o jogo acabou ficando por 1-0. Já na volta, o Chelsea destruiu o Atlético por 2-0, acabou fazendo 3-0 no agregado, assim classificando para as quartas da Champions. Já nas quartas, o Chelsea enfrentaria o Porto, que havia eliminado a Juventus de CR7 naquela temporada. Mas bom, na ida, apesar do Porto ter dado muito trabalho para o Chelsea acabou vencendo por 2-0, com 2 belos gols, com belas jogadas. E já na volta, o Chelsea administrou a sua vantagem de 2 gols, até acabou tomando um belo gol que concorreria ao Puskás de Taremi, mas que não adiantaria muito, então o Chelsea classificaria para a semifinal naquela temporada, que novamente era uma surpresa para todos naquela temporada. Mas dessa vez, o Chelsea pegaria o adversário mais difícil de se enfrentar em uma Champions League, nada mais nada menos que o Real Madrid. Já tinha um bom elenco e era a base daquele time que seria campeão na próxima temporada. Claro, o Real Madrid era o grande favorito contra o Chelsea. E bom, na ida, mesmo com o Real Madrid jogando melhor e começando melhor, o Chelsea abriu o placar com o Pulisic. E vale a pena também destacar a grande partida que o Kanté fez nesses 2 jogos contra o Real Madrid. Ele foi certamente o melhor jogador do Chelsea nesses 2 jogos. Mas nesse mesmo jogo, o Real Madrid acabou empatando com o Benzema, assim deixando tudo igual no primeiro jogo e ficaria tudo em aberto para ser decidido em Stamford Bridge. Agora já em Stamford Bridge, o Real jogaria bem novamente e começaria bem no jogo, mas novamente o Chelsea é quem abriria o placar, com Timo Werner fazendo uma bela jogada. Mason Mount decidiria e botaria o Chelsea em mais uma final da Champions. Aquele Chelsea surpreenderia a todos novamente chegando em uma final de Champions. Mas já na final, o Chelsea pegaria o clube com talvez o melhor futebol do mundo naquele momento. O Manchester City, que já havia ganhado a Premier League e a Copa da Inglaterra. Mas o Chelsea gosta de surpreender quando joga contra esses tipos de clube. E já na partida, aos 42 minutos, Mason Mount daria um passe genial para Havertz, que era a contratação mais cara do Chelsea até o momento. Havertz faria o gol e abriria o placar naquela final. Já no segundo tempo, o Chelsea criaria uma defesa muito sólida,
com o City não conseguindo criar e fazer muita coisa, com destaque de novo para Kanté, que novamente fazeria uma grande partida. Foi eleito o melhor em campo naquela partida. E não só o melhor em campo, provavelmente foi o melhor jogador do Chelsea na Champions. E assim o jogo acabou, 1-0 para o Chelsea. O Chelsea se consagraria campeão pela segunda vez em sua história e novamente surpreendia o mundo, como em 2012, sendo um grande time, fazendo um mata-mata perfeito.